opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha pela TV Brasil Central, pela TV Alego, pela Rádio Brasil Central AM, pela RBC FM, pelo YouTube da TV Brasil Central, que tá bombando. Já somos mais de 50 milhões de visualizações. Já estamos chegando a 400 mil inscritos, pelo menos essa é a nossa meta até o final do ano. No TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Desarme-se a partir de agora com dois gigantes. O programa está no ar. Oséias Varão, ele é conservador, é advogado, é ex-vereador. Seja bem-vindo, Oséias, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Quero cumprimentar você, os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, o professor João Coelho, que está aqui para debater conosco. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. João Coelho, ele é advogado não, é filósofo e sociólogo. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael. Agradeço muito a essa participação. Obrigado também ao meu oponente hoje aqui, o Oséias Varão. E também agradeço a todo o público aí que nos assiste em casa. Já está rolando a nossa enquete no YouTube. Queimadas na Amazônia. De quem é a culpa? Do Lula, do Bolsonaro, dos dois, de nenhum? Participe conosco, a sua participação é fundamental. Temos muitos assuntos. Brasília está explodindo e nós vamos ter informações em tempo real no que diz respeito à reforma tributária. TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques na voz do Fernando Couto. Avanço das queimadas na Amazônia deixa cidades cobertas pela fumaça. Governo Lula culpa a gestão anterior pela situação. E mesmo com uma redução de 64% no estado do Amazonas do desmatamento, nós ainda temos uma situação de bastante dificuldade. Imagine se tivesse mantido o padrão que tínhamos no ano passado. Oposição diz que o problema vem da administração atual. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Questões do Enem são motivos de críticas por parte do agronegócio. E teve perguntas sobre música de Caetano Veloso, que deixou em dúvida até mesmo o cantor. Eu achei que são todas. Veja ainda, guerra entre Hamas e Israel completa um mês com mais de 11 mil mortes. Brasileiros em Gaza seguem com dificuldades para voltar ao país. E mais, desembargador que sugeriu o fim da PM é suspenso pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Agora vai entrar na tramitação do procedimento com ampla defesa, com contraditório e oportunamente o Tribunal de Justiça vai julgar o mérito. Antes da nossa pergunta do dia, vou direto ao ponto com os nossos debatedores. Queimadas na Amazônia. De quem é a culpa? Em no máximo uma frase, Oséias. Rafael, na verdade, a responsabilidade principal é da cultura que existe naquele local, como existe em outros lugares do Brasil, de tocar fogo para limpar o terreno, esse tipo de situação que quem já viveu, como eu, na zona rural, sabe que em determinados ambientes é cultural os lavradores tocarem fogo para limpar o terreno. E isso gera, na minha visão, boa parte desses incêndios. Professor João Coelho, de quem é a culpa das queimadas na Amazônia? A culpa principal, né, claro que tem outros elementos, mas é da gestão motosserra do Bolsonaro e do Ricardo Salles, que abriram completamente a possibilidade de desmatamento ilegal e reduziram, em um prazo de 4 anos, um índice de desmatamento que antes era muito menor, aumentou em 150%. E esse é o tema da nossa pergunta do dia com a Andressa Calassi. A onda de fumaça que atinge Manaus desde setembro se tornou mais densa durante os últimos dias e prejudicou a qualidade do ar na cidade. De acordo com o governo do Amazonas, a fumaça vem de um alto número de queimadas registradas no Pará, que marcou do dia 26 de outubro até o último dia 2, mais de 5.000 focos. Em menor intensidade, no mesmo período, foram registrados 140 focos na região metropolitana de Manaus.
Em todo o Amazonas foram registrados mais de 15 mil queimadas nos últimos 3 meses. Outubro foi o pior mês em relação aos incêndios dos últimos 25 anos. Em outubro, Lula fez críticas à política ambiental da gestão de Jair Bolsonaro, ao anunciar a mobilização de mais de 300 brigadistas para enfrentar os incêndios. Nós não tínhamos esse planejamento no governo anterior. Nós assumimos o governo agora, mas procuramos ser previdentes. E mesmo com uma redução de 64% no estado do Amazonas do desmatamento, nós ainda temos uma situação de bastante dificuldade. Imagine se tivesse mantido o padrão que tínhamos no ano passado. Já a oposição de Lula aproveitou o caso para criticar Marina e a política ambiental do governo Lula. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, destacou o aumento no número de focos de queimadas e atribuiu o fato ao governo atual. Na postagem, Flávio afirmou que, abre aspas, sob Lula, as queimadas em outubro aumentaram 148% em relação ao ano passado no Amazonas e que Lula não tem política ambiental, apenas política de sucateamento. O deputado federal Osmar Terra, do MDB, que foi ex-ministro da Cidadania da gestão Bolsonaro, compartilhou um vídeo no qual uma parlamentar do Amazonas questiona a ministra do Meio Ambiente. A Amazônia está queimando e a gente não tem nenhuma ajuda efetiva do governo federal. Outros políticos apoiadores de Bolsonaro, como o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, atribuíram a intensificação da crise no Amazonas ao governo Lula. Ele afirmou, abre aspas, chega a ser um absurdo a floresta amazônica pegando fogo e os rios secando. E Lula finge que não é com ele. Diante de todos esses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Queimadas na Amazônia, de quem é a culpa? Comigo, os maiores debatedores do Brasil. Vou começar essa rodada com o Oséias Varão. Oséias, de quem é a culpa pelas queimadas na Amazônia? Você já começou uma resposta, mas é importante dizer o seguinte, o governo Bolsonaro foi demonizado, né? Diziam que a culpa do incêndio, do sucateamento das florestas, da floresta amazônica era dele, que o governo dele era irresponsável. É isso mesmo? Bolsonaro foi negligente? Rafael, essa é uma excelente oportunidade para demonstrarmos para os nossos telespectadores que temos que ter muito cuidado com os discursos feitos pelos políticos e por boa parte da imprensa brasileira, que se coloca de maneira muito parcial, tendenciosa no debate público, né? E esse caso, todos devem lembrar que durante o governo Bolsonaro, quando aconteciam esses incêndios, havia um escândalo de natureza global. Havia manifestação de artistas de Hollywood, né, de toda a grande mídia cobrindo, mostrando que o grande culpado por essas queimadas era o governo Bolsonaro. E agora, durante o governo Lula, eu estou com a matéria aqui da Globo mostrando que é o maior índice de queimadas dos últimos 25 anos durante o governo Lula. E aí você não vê a mesma indignação e a tentativa de responsabilizar o governo Lula por essas queimadas. Agora não. Agora a culpa não é do governo Lula, é ainda do governo Bolsonaro. E aí tem um ponto nessa fala da ministra, ministra Marina Silva, em que ela diz que ela tenta equivaler o desmatamento às queimadas, como se fossem a mesma coisa. Então ela mostra que houve uma diminuição do desmatamento, mas houve um aumento das queimadas, como se uma coisa tivesse necessária relação com a outra, e não é verdade. Desmatamento é você derrubar as árvores, né, para fazer plantação, para implantar pasto ali naquela região. Isso é o desmatamento. Outra coisa é a queimada. Às vezes a queimada não está relacionada com o desmatamento, como ela quis dar a entender nessa entrevista. Às vezes a queimada surge porque lavradores, moradores da região, tocam fogo, por exemplo, num terreno para limpar o terreno, Rafael. Eu morei muito tempo ali no Tocantins e eu vi as pessoas fazendo isso. A maneira que eles encontravam, ao invés de capinar, ao invés de usar outro expediente, a capina, inclusive, dá bem mais trabalho, né?
para as pessoas limparem o terreno, então eles tocavam fogo e o fogo limpa o terreno facilmente. Existe uma cultura, com certeza, ali na Amazônia disso, né? E aí esses incêndios acontecem. Eu estou fazendo questão de esclarecer isso, nem estou aqui agora culpando o governo Lula. Porque eu não quero me igualar a essas pessoas que manipulam a população para ter ganhos políticos, tá? E muitos políticos de direita, inclusive nesse momento, estão lá culpando, fazendo o mesmo que a esquerda fez com o governo Bolsonaro, né? Culpando o governo Lula pelos incêndios. E vamos tentar analisar isso sem as paixões políticas, de maneira racional, crítica, honesta. E é isso que eu procuro sempre fazer no debate público. Professor João Coelho, de quem é a culpa? Bom, nós temos um histórico, né? O acompanhamento do desmatamento na Amazônia, ela está seguida por uma crise ambiental global e que o governo Bolsonaro não reconheceu que é parte do aquecimento global. Esse aquecimento global tem demonstrado um desequilíbrio ambiental em todas as partes do planeta. A questão é que no período do governo Bolsonaro e do Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, não houve uma fiscalização em série com relação ao desmatamento. E aí, assim, crimes ambientais foram muito maiores no período do governo Bolsonaro, ocupação ilegal de terra na Amazônia Legal também foi muito maior no governo Bolsonaro, gestão Bolsonaro, e mineração ilegal. Agora, o que isso tem a ver com as queimadas especificamente? É que a região, ela é úmida. Quanto mais tem uma floresta densa, mais úmido ela se torna. Então, há uma proteção natural quando as florestas, as árvores estão em pé. Quando há parte de um desmatamento, o que acontece? Há uma facilitação, porque a umidade acaba e há uma facilitação da propagação desse fogo. E com isso, a gente passa a ter queimadas durante longos períodos. E é muito difícil conter essas queimadas, justamente porque a região é muito grande e não teria uma condição de ter capital humano suficiente para realizar, né, a proteção com as brigadas. Agora, não podemos tirar a responsabilidade do governo Bolsonaro de ter desregulado a parte que era mais importante, que era a fiscalização contra os crimes ambientais que estavam ocorrendo naquela região. E com o desmatamento, essa propagação do fogo tem destruído muito mais e causado muito mais aumento de CO2, de gás carbônico no meio ambiente, e com isso, novamente volta a ter mais aquecimento global. Então, assim, a floresta amazônica, ela é um berço natural, é um pulmão natural que o mundo precisa. Agora, com as queimadas e com a devastação das florestas, a gente coloca um risco global. Por quê? Porque parte do que nós temos de floresta é o que levam águas, por exemplo, com as chuvas para a região sudeste. Nós temos uma formação geográfica que é da Cordilheira dos Andes, que faz uma barreira natural em que a água que é captada ali na floresta amazônica é levada até a região sudeste e com isso pode produzir maiores plantações ali naquela região. Então é uma crise global, mas existem responsabilidades de cada governo. E parte da responsabilidade hoje é do governo Bolsonaro. O governo Lula não tem nenhuma responsabilidade nisso. O governo Lula tem desenvolvido políticas e não tem se acovardado com relação a crimes ambientais, como o Bolsonaro fez. Inclusive, o próprio ministro do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, está sendo investigado por contribuir com extração ilegal de madeira. Então, professor, existe hoje um processo legal que o Ricardo Salles responde. Professor, o senhor está mudando de assunto. O que o governo Lula fez para reduzir os incêndios na Amazônia? Uma das questões mais importantes que havia parado na gestão Bolsonaro é de queimar os equipamentos de devastação e de desmatamento na Amazônia. Como eu acabei de explicar, o desmatamento na Amazônia contribui com as queimadas, porque desertifica o solo, aumenta o clima e tira a umidade. Mas então, o professor não está tendo parte coerência. da responsabilidade é claramente do governo Bolsonaro e o governo Lula tem enfrentado isso. Professor, não com maior fiscalização, tentando combater as ocupações ilegais, principalmente dos poceiros, e também acabando com a mineração ilegal.
Professor, principalmente mas em terras, vamos imaginar, olha indígenas. só, o senhor está fazendo algumas afirmações aí meio aleatórias. Primeiro, o senhor disse que agora o governo Lula está destruindo os equipamentos. Eu me lembro muito de muitas cenas durante o governo Bolsonaro de destruição desses equipamentos, sendo mostrado na televisão, né? E aí, o senhor está fazendo um vínculo aí entre ocupações ilegais, desmatamento e fogo. Mas e se esse fogo tiver vindo justamente de ocupações legais? O senhor tem esse dado para mostrar? Não, o dado que a gente tem é que a somatória de tudo isso, ou seja, o aumento do desmatamento, as ocupações ilegais, principalmente por pastagem, e a mineração ilegal, elas contribuem para que esse fogo se propague mais. Agora, os dados estatísticos sobre como e qual é esse crime, a gente não tem. Professor, o fogo olha só. pode acontecer de qualquer maneira. Agora, a floresta ela precisa se manter úmida com as florestas em pé, Professor, com a árvore em pé. Professor, se a gente aceita ocupação ilegal por pastagem, se a gente aceita extração ilegal de mineradoras e se a gente aceita crimes ambientais dessa natureza, como por exemplo o corte de árvores, claramente a gente vai contribuir para que haja o aumento das queimadas. olha só, eu acho que está havendo uma incoerência aí, Rafael, porque ele disse que há uma relação entre desmatamento e fogo, né? Só que, segundo ele informa aí, durante o governo Lula esse ano, houve uma redução significativa no desmatamento, acho que 60%, não é isso? Como é que houve, se há uma relação entre desmatamento e fogo, como é que houve uma redução do desmatamento em quase 60% e houve um aumento do fogo em mais de 150%? Ou seja, tem alguma coisa aí que não está batendo nessa história. 4 anos foi suficiente para desmatar. Né? Tem alguma coisa que não está batendo nessa história e evidencia desinformação. É isso que eu quero deixar bem claro para os nossos telespectadores. Muito bem, vamos lá. Olha só, a Frente Parlamentar do Agronegócio no Congresso pediu nesta segunda-feira a anulação de 3 questões do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi realizado em todo o país neste último domingo e trouxe questões de múltipla escolha de linguagem, ciências humanas e a redação. Em nota, a bancada do Agro no Congresso reclamou que as 3 perguntas em questão tinham cunho ideológico. Um trecho da nota diz: é inacreditável o governo federal se utilizar de desinformação em prova aplicada para quase 4 milhões de alunos brasileiros. E complementa: a vinculação de crimes e atividades legais no Brasil é um critério de retórica política para encobrir a ausência do Estado. A bancada pediu também a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos à Câmara e ao Senado. E o cantor Caetano Veloso surpreendeu os seguidores ontem ao tentar resolver uma questão do Enem que citava 2 músicas dele. O cantor foi desafiado pela esposa, Paula, e apareceu de pijama nas redes sociais para falar sobre a pergunta da prova de linguagens. Na questão, os candidatos deviam comparar trechos das canções Alegria, Alegria e Anjos Tronchos e apontar as similaridades entre as músicas. O cantor, ao ler a pergunta, disse que, quando leu, achou que 2 alternativas estavam corretas. Em seguida, depois de uma análise mais atenta, Caetano continuou em dúvida. Vamos acompanhar o que disse Caetano Veloso. Então, todo mundo perguntando aí qual seria a letra dessa resposta do Enem. Diga aí. Quando eu li, achei que são todas. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Também achei que era essa, D. Eu acho também. Eu achei que era D. Mas aí todo mundo falou, não, é B. Crítica à finalidade comercial das notícias. Tem um pouco disso também. Mas a B e a D são as mais, aparentemente, as mais apuradas, assim. Certa vez, um crítico analisou uma obra de Carlos Drummond de Andrade, o poeta maior, né, o grande escritor brasileiro, e ele fez um texto, esse crítico, sobre a obra, né, do poeta maior. E o Drummond disse o seguinte: nunca falei nada sobre isso. Ou seja, uma questão do Enem, ela não deveria ser mais objetiva
Nem o próprio autor das músicas, né, que é Caetano Veloso, entendeu, Oséias. Rafael, a prova do Enem é apenas a pontinha do iceberg de uma tragédia que o Brasil vive nesse momento. Ao longo das últimas décadas, a esquerda progressista, marxista brasileira resolveu ocupar as salas de aula como forma de propagar a sua ideologia e fazer lavagem cerebral na cabeça de jovens, crianças e adolescentes, a fim de implantar ali a sua visão de mundo. Foi isso que eles fizeram. E aí, hoje, nós temos um emburrecimento profundo, uma ignorância quase que total e completa, inclusive de mestres e doutores. Eu já tive a oportunidade de debater com alguns mestres e doutores da Universidade Federal de Goiás, e você sai do debate desesperançoso do Brasil pelo nível de limitação mental, cognitiva das pessoas. Você vê algumas dessas perguntas que foram colocadas no Enem, inclusive eu tenho uma filha que fez o Enem ontem, né? E aí a minha filha, obviamente, é uma menina muito inteligente, estudiosa, e eu percebo nela sendo obrigada, professor João Coelho, a mentir na resposta para agradar a ideologia de quem elaborou a pergunta. Eu estava observando algumas perguntas que foram feitas e você vê claramente que não tem ali a intenção de aferir o conhecimento e o preparo do aluno. Não é esse o objetivo. A pergunta é elaborada com o propósito de disseminar uma ideologia, uma visão de mundo própria da esquerda progressista marxista. Esse é um crime que se comete hoje contra o desenvolvimento, contra a educação do país e que precisa ser denunciado todos os dias. Inclusive, eu tenho notícia de que parlamentares no Congresso Nacional estão tomando medidas judiciais contra esse crime absurdo que se faz contra os estudantes e contra a educação brasileira. Professor João Coelho. Eu não sei, Oséias, se é por ignorância ou de fato, né? Mas a produção de um determinado conhecimento, principalmente na literatura e na linguística, o autor que tem a liberdade poética, ele produz. Mas os profissionais, né, os professores da linguística, eles têm a capacidade de fazer um entendimento da semântica, do signo e do significado. Se você voltar lá e estudar a língua portuguesa novamente, nós vamos ter esse entendimento. Por exemplo, um autor chamado José Saramago, que é um autor português, ele não coloca as vírgulas nem os pontos. Nem por isso ele deixou de ganhar um prêmio Nobel, o prêmio mais importante da literatura mundial. A questão que nós queremos falar é necessário ter um entendimento crítico sobre aquilo que está caindo no Enem. Os professores que estão ali colocando as questões sobre literatura, eles querem entender a sua capacidade de entender esse signo, entender esse significado. Mas nem o Caetano Veloso entendeu, professor. O momento em que ele produz a liberdade poética da canção não significa que o entendimento da linguística e do signo e do significado pertence a ele. Ou seja, os críticos sabem mais do que o Caetano Veloso que fez a música. O processo de entendimento da palavra e do resultado e do signo do significado e do significante são diferentes. Mas você concorda que Caetano Veloso ele tem uma mente brilhante, Caetano Veloso, muito acima da média? Se ele não teve capacidade de interpretar, então, o texto, os alunos do Enem vão ter? O Caetano Veloso tem uma liberdade poética para produzir a canção. O entendimento da linguística dos professores é buscando outra coisa, outro elemento. Agora, o que eu não concordo, Oséias... Ou seja, tem muita gente querendo ensinar o Pelé a chutar na teoria, é isso? O que está sendo dito ali existe uma diferença entre teoria e composição. A teoria da linguística, da língua portuguesa, de interpretação de texto, é diferente da liberdade poética e cultural. Por exemplo, Djavan. Quando Djavan escreve uma música, e essa música, ela percorre todo mundo, o entendimento da linguística produzida é diferente da liberdade da arte. Professor. Então, assim, o que eu não concordo, só que gostaria de terminar esse ponto, é dessa culpabilização dos professores, sabe? No caso que o Oséias tem feito. Esse tipo de culpabilização dos professores, como se os professores fossem responsáveis por todo o processo educativo, como se os professores tivessem que sentir vergonha por ensinar uma teoria, isso aí também é um equívoco. O que nós estamos falando aqui existe um processo de desenvolvimento do ensino-aprendizado, é necessário
que os estudantes entendam criticamente o modelo de sociedade em que ele vive, e nós estamos vivendo o quê? Um modelo de sociedade capitalista, um modelo de sociedade com muita desigualdade e um modelo de sociedade em que as diferenças entre as pessoas são muito grandes. Agora, dizer que isso não faz parte da realidade, que isso é apenas uma ideologia, como que é apenas uma ideologia, se no síntese da realidade que nós estamos vivendo é justamente esse contexto? Olha só, professor, eu quero primeiro dizer que eu sou professor também, admirador dos professores, defensor dos professores. A crítica que eu faço, obviamente, não é de forma generalizada a todos os professores. A crítica que eu faço é a professores travestidos, na verdade, militantes travestidos de professores, muitos deles membros de partidos políticos que foram para dentro da sala de aula com esse objetivo. Vamos separar bem essa questão. E uma minoria? Mas você também não tem partido? Sim. Você também não é professor? Sim. Então, o que você está criticando é justamente o que você faz. Não. A direita pode, então, e a esquerda não? Não, veja bem, vamos separar bem uma coisa aqui. O que nós combatemos? Nós somos contra ensinar sobre marxismo e socialismo em sala de aula, professor? Nós somos contra? Eu imagino que não. Não, óbvio que não. Então, o que é que nós somos contra, professor? Que o senhor finge parece não perceber. Nós somos contra o professor que faz apologia do marxismo. Então só a direita que não faz essa apologia? Eu não estou dizendo que a direita não faz, professor. Então determina quem é quem. Eu sou contra qualquer tipo... Quem faz, quem não faz. Eu sou contra qualquer tipo de doutrinação ideológica em sala de aula. O que nós defendemos? Que o professor ensine as várias versões acerca de um determinado fato, acerca de uma determinada realidade dentro da sala de aula. E aí eu quero destacar um ponto aqui que o professor usou um termo, que a esquerda usa o tempo inteiro, que é a postura crítica diante da realidade social. Eu quero fazer um desafio para você que está me assistindo, se você puder, pesquise aí nas provas do Enem uma pergunta que tem uma postura crítica diante das ideias socialistas. Encontre. Percebe? É essa crítica que nós fazemos. Eles só entendem crítica quando é uma crítica ao capitalismo. Isso é parcialidade, isso é ignorância, isso é desonestidade intelectual. Que eles, portanto, eles aparelham o sistema educacional para fazer uma postura crítica. Mas é só ao capitalismo. O socialismo isso não. É mentira. Ortega y Gasset, tem lá autores conservadores também. E eu, como professor de Ciências Sociais e Filosofia, posso enumerar inúmeras perguntas que estão ali relacionadas no Enem e que são contra, por exemplo, uma coletividade de massa bestializada, a qualquer movimento socialista. George Orwell mesmo, no livro de 1984, ele é extremamente comum, quer dizer, é muito comum que caia George Orwell, que faz uma crítica acentuada a modelos totalitários, a modelos não democráticos. Revolução dos Bichos, que cai muito nas redações, que cai muito, por exemplo, nas perguntas do Enem. Então, assim, o que você acabou de dizer, Oséias, é uma inverdade. Quem quiser pode depois me procurar, @JoãoCoelho10, que eu enumero, desde 2010 até hoje, as diversas perguntas de perspectivas conservadoras, críticas ao movimento de massa ou movimentos socialistas que existem. Vamos lá, mais notícias aqui. O presidente Lula mantém a participação feminina no mesmo patamar que a gestão de Jair Bolsonaro, segundo o jornal O Globo. Segundo o jornal, a presença de mulheres é menor ainda em áreas ligadas à segurança pública e à economia. Em setembro, último mês com informações disponíveis, as mulheres representavam 40,9% dos 37.618 cargos comissionados executivos e funções comissionadas executivas. Em dezembro do ano passado, esse número era de 40%, em um universo de 36.378 cargos de confiança, patamar também próximo ao de setembro de 2019, que era de 40,1% no primeiro ano do governo Bolsonaro. Em 10 meses, o governo Lula demitiu 3 mulheres de seu primeiro escalão, que foram substituídas por homens. Professor João Coelho, começo essa rodada com o senhor. Por enquanto, essa questão da participação feminina no governo Lula é apenas um discurso? Está no mesmo patamar do governo Bolsonaro?
Eu lamento muito o fato do governo Lula ter demitido essas 3 ministras que eram muito importantes para o cenário político nacional. Eu defendo políticas públicas em que haja um maior número de mulheres, e isso é porque a gente tem que mudar a sociedade, e para mudar a sociedade é necessário fazer ações afirmativas, porque as mulheres são muito importantes para toda a gama política e para a constituição de políticas públicas ao longo do tempo. Infelizmente, o governo Lula teve que abrir concessões de parte dos ministérios para cumprir uma agenda, ou seja, o modelo de governo que o Brasil tem é uma coalizão, é um presidencialismo de coalizão. E nesse caso, ele teve que abrir concessões de ministérios, por exemplo, para outras pastas, outros partidos, para que houvesse uma possibilidade de coalizão e de aprovação de pautas importantes para o governo. Então, assim, acredito que até o final do governo isso vai ter uma virada. Alguns ministérios vão voltar a pasta para o nome de mulheres. E acredito que isso é uma falha, sim, do governo Lula. Ele deveria incluir mais mulheres, não só no primeiro escalão, mas incluí-las no segundo escalão, que fazem parte ali de todo o plano administrativo e de secretarias do governo. Oséias Varão, Lula e Bolsonaro iguais nessa questão da paridade de gênero? Sabe, eu estava observando aqui o professor João Coelho justificando por que isso está acontecendo, né? E, ou seja, ele sabe, ele conhece as razões pelas quais esse tipo de movimento acontece, ou seja, o esvaziamento da participação das mulheres na máquina pública, só que ele parece que não sabia disso durante o governo Bolsonaro. A esquerda atacava o presidente Bolsonaro de todas as formas, dizendo que ele era contra as mulheres, que ele era misógino, e usava esse tipo de referência, a pouca participação feminina no governo, para acusá-lo dessa forma. A verdade é, Rafael, que é o seguinte, você não deve, o próprio Lula falou isso há algum tempo atrás, você não deve definir os seus ministros, a sua equipe técnica com base no sexo. Este não pode ser o critério utilizado. Você tem que escolher pessoas que sejam honestas e competentes para as funções, independente do sexo. Será que é tão óbvio? Será que não é tão óbvio isso, né? E aí, esse discurso, aí é bom destacar isso, o discurso que a esquerda faz, se dizendo defensoras das mulheres, é um discurso cínico, hipócrita. Não acredite, mulher, quando o Lula, quando o PT, quando o esquerdista diz que defende você. Ele apenas usa você. Eles criam uma narrativa, um discurso, e se apresentam como defensores das mulheres para tentar capitanear isso do ponto de vista eleitoral junto às mulheres. É só isso. E aí quando seca o bagaço mesmo, como nessa situação aí agora, né? Aí o governo abre mão das mulheres tranquilamente, né? Tira as mulheres tranquilamente do governo, porque o compromisso real não é com você. Eles só querem usar você, manipular você do ponto de vista eleitoral. Okay. Quantas ministras tinha no governo Bolsonaro? 2. Quantas ministras tem no governo Lula? Na verdade, eram mais de 2. Nós tínhamos, se você considerar, por exemplo, o primeiro escalão, a presidência da... Não, ministérios. Tinha a ministra Damares, tinha a ministra da Agricultura, que foi muito competente, tinha uma mulher que comandava, acho que a Caixa Econômica Federal também. Mas aí não é ministério. Mas eu não estou aqui, veja bem, compara professor. Quantos ministérios nós temos. E outra coisa, não é sexo, é gênero. E é o seguinte, do ponto de vista de políticas públicas, nós precisamos sim incorporar leis que incluam mulheres. Agora, vamos dizer, tem que ser por competência. Quer dizer que não tem mulheres competentes para estar assumindo esse governo ministério? Lula precisa fazer essa reflexão? Com certeza precisa. O governo Lula, inclusive, precisa desenvolver uma política pública que equalize isso. Porque mulheres competentes temos para ocupar o primeiro escalão, inclusive a própria presidente da República. Agora, quero citar e voltar novamente aqui ao tema do Enem de redação. A invisibilidade do trabalho doméstico realizado por mulheres. Esse tema também foi muito importante. Por quê? Nós precisamos colocar imagens, cenas das desigualdades sociais para a sociedade verificar, para ela ver. O que a gente vê é uma invisibilidade dessas mulheres e só é possível combater colocando leis, implementando políticas públicas que perca essa invisibilidade, que faça essas mulheres aparecerem. E acredito que o governo Lula tem sim que fazer uma reflexão sobre a diminuição, né? Diminuíram 3 ministérios, mas ainda são 6 ministérios com a participação
efetiva de mulheres. Professor João, o senhor considera a Simone Tebet uma pessoa competente? Considero. Ela foi candidata a presidente da República na eleição passada. O senhor votou nela ou no Lula? Eu votei no Lula. Está explicado. A incoerência é da esquerda. Olha só, quando teve a oportunidade de colocar uma mulher presidente, uma mulher... E ela está representada agora no governo Lula. Quando teve a oportunidade de votar numa mulher competente para a presidência da República, ele escolheu votar num homem. Existia uma coalizão, inclusive com o próprio PSDB, inclusive com o próprio PSB. Então quer e dizer... essa coalizão, no segundo turno, agregou não só Marina Silva, como Tebet. Por que não colocaram a vice para ser vice do Lula? Era importantíssimo ter uma vice do Lula. Assim como era importante a participação muito maior de mulheres no governo Bolsonaro. Você sabe que... A mudança de cultura, ela acontece aos poucos. A gente vendo as desigualdades acontece entre as pessoas... quando os partidos têm o poder da caneta na mão e tem que agir. Infelizmente, os partidos agora... Tem que quebrar o paradigma, não tem não? Temos que quebrar o paradigma. Inclusive, estava acontecendo agora uma reforma dos partidos para retirar, por exemplo, aquela cota de mulheres, de participação de mulheres. Na verdade, é uma cota de gênero, né? Exatamente. Depende se é homem ou se é mulher. Mas vamos lá, deixa eu registrar participações aqui, né, no nosso WhatsApp, que sempre bomba. Vocês, bolsonaristas, há pouco tempo estavam falando mal do Caetano Veloso. Você, Rafael, e o Varão são incoerentes, Leônidas. Eu não me lembro de eu ter falado mal do Caetano Veloso. E vou explicar mais uma vez, porque todos os dias eu sou chamado aqui de bolsonarista, de comunista, de eletricista, de taxista. Eu não sou nada disso. Eu defendo pautas e o meu partido aqui é fazer o bom jornalismo, ouvindo todos os lados, para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Rafael, você falou mal do Caetano Veloso? Olha, na verdade, eu não me lembro, mas talvez eu tenha criticado alguma postura política do Caetano Veloso no passado, mas isso não me impede, por exemplo, de reconhecer que ele esteja fazendo algo certo hoje. E, na verdade, a apresentação do Caetano hoje não foi nem para dizer que ele está fazendo algo certo ou errado, é bom deixar isso claro. Essa citação que foi feita a ele hoje é para mostrar a incoerência de quem elaborou o Enem, quando dá a resposta para uma questão, atribuindo uma interpretação ao texto do Caetano, que nem mesmo ele consegue interpretar. Você imagina um aluno, né? Ou seja, é esse tipo de incoerência, não é nenhuma crítica, um elogio ao Caetano Veloso, que acabou de fazer. O Caetano foi muito sincero na ocasião, não foi? Exatamente. Ele foi muito sincero. E tem algumas Mas nada impede, viu, Rafael, que daqui a algum tempo, se ele adotar alguma postura que eu entendo digna, que eu elogie. O fato de eu ter criticado o Caetano não me impede que no futuro eu venha elogiá-lo. E o que eu vou dizer não é uma crítica ao atual governo ou ao governo Bolsonaro também, mas tem questões do Enem que são muito complicadas e muito subjetivas. Mas aí é que está, Rafael. Muito subjetivas. Rafael, olha só que interessante. Nessa questão envolvendo o Caetano Veloso, por exemplo, você admite a possibilidade de qualquer resposta ser a correta. Rafael, olha só, o professor João Coelho ressaltou uma questão ali que eu achei interessante. Ele tentou aqui explicar para todos nós o grau de subjetividade que cabe nessa questão, que tem a ver com interpretação, que tem a ver com signo e significado. Isso tem um campo subjetivo muito grande aí nessa questão. Só que não te avisaram que essa pergunta não é uma pergunta de caráter subjetivo. Nós sabemos que há perguntas de caráter subjetivo, que são feitas numa prova, e há perguntas de caráter objetivo. E essa pergunta que nós estamos falando aqui é uma pergunta que exige uma resposta objetiva. Mas toda a explicação que o professor deu acerca do assunto vai para o campo da subjetividade. Okay. Vamos registrar mais participações? Rafael, por favor, faz a pergunta ao professor. Se um aluno seu perguntar Hiroshima, logo após a bomba atômica, Havana, 64 anos depois do socialismo, professor, o socialismo é mais destruidor que uma bomba atômica? Faz a pergunta para o senhor Vilmar Celestino. Não existiu só um tipo de socialismo, né? Existiu vários tipos. Eu mesmo não sou favorável ao socialismo do Stalin. É assim como o Osés Varão falou, uma hora eu posso criticar, uma outra hora eu posso reconhecer. Por exemplo, eu não concordo com o regime totalitário, eu concordo com o regime democrático. Então, assim, eu acho que a bomba atômica ela foi um processo de destruição em massa.
120 mil pessoas morreram instantaneamente e isso gerou uma crise humanitária mundial. Todo mundo começou a pensar, se soltam bomba atômica uma atrás da outra, isso pode ser muito nocivo. Agora, socialismo, meu caro, existem vários tipos e eu sou favorável a um tipo de socialismo democrático. Ok, perfeito. Olha só, Rafael, mercado, rapidinho, Oséias. Não, essa é uma oportunidade, eu acho interessante ele falar que defende um socialismo democrático, né? O socialismo, na minha visão, ele pressupõe a existência da guerra de classes, do conflito de classes, antagonismo de classes, né? E aí, e o outro aspecto é a expropriação obrigatória dos bens de produção, certo? É possível fazer expropriação obrigatória dos bens de produção num ambiente democrático? Como é que funciona isso na sua cabeça, professor? Então, eu acredito que você só tem uma perspectiva teórica de um marxismo clássico. O marxismo raiz, que é o do Karl Marx. Existiram muitos outros autores pós-Karl Marx que compreendem que o processo democrático, ele nasce, inclusive, nem é da expropriação, mas da linguística, do combate às ideias, o marxismo cultural. Marxismo cultural. Que não então só, o senhor se considera um marxista cultural, é isso? Não só Gramsci, mas vários outros autores, né? Aqui no Brasil nós temos aí o caso do Florestan Fernandes, um autor, inclusive, que então, foi existe marxismo cultural? Existe marxismo cultural. Existe autores que tratam de um marxismo da linguística, da ideologia, da compreensão e da ideia de democracia. O Olavo de Carvalho dizia que todo mundo futuramente vai se tornar marxista ou socialista. Mas sem o Olavo saber, de Carvalho, como porque segundo ele está inserido, esses conceitos estão inseridos no dicionário, nos livros didáticos, etc, etc. Então, é a teoria da conspiração. Então é o seguinte, só para mim concluir a questão da teoria, é necessário, Osés, ter uma compreensão clara de todos os processos, de todas as perspectivas de correntes teóricas. É claro que aqui, hoje, do ponto de vista intelectual, eu sou bourdieusiano, um sociólogo que não é marxista. Mas eu utilizo a perspectiva bourdieusiana na ideia de reprodução social. E aí, a minha compreensão é de que eu tenho que combater a reprodução social, principalmente partindo das desigualdades, e essas desigualdades nascem da diferença econômica entre as pessoas, para tentar chegar no meio termo. Essa é a minha perspectiva socialista, que nasce de mudanças de políticas públicas, nasce no cerne da escola. Eu vou tratar todos os alunos de escola pública igual? Não, porque eles derivam de condições socioeconômicas diferentes. Okay. Então, assim, eu preciso equalizar as condições para que todos os estudantes tenham as mesmas bases, as mesmas possibilidades. Olha só, não, é só que é interessante. Primeiro eu quero parabenizar o professor João Coelho pela honestidade dele, intelectual, inclusive, de se assumir aqui como marxista cultural. Só que é preciso ressaltar que até hoje, todos os debatedores de esquerda com quem eu já debati e tratei desse assunto, eles negam a existência de um marxismo cultural. E aí eu estou olhando aqui uma definição, um verbete da Wikipédia que diz exatamente isso. Olha aqui, o marxismo cultural é uma teoria da conspiração de extrema... Wikipédia então é a fonte. Não, calma. Não, mas tem gente da esquerda que acha mesmo. Professor, o senhor reconhece. O senhor não, mas tem gente da esquerda que acha. Eu estou lendo isso aqui apenas como uma referência de texto, para a minha ideia, que eu estou dizendo que os esquerdistas, de maneira geral, não reconhecem a existência do marxismo cultural, né? E acusam de ser uma teoria da conspiração da extrema-direita, né? Que, olha só, que reivindica o marxismo ocidental como a base de alegados esforços acadêmicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. Então, ou seja, nós estamos aqui, na minha visão, diante de um momento histórico. Eu estou aqui diante de um professor, sociólogo, né, dizendo-se marxista cultural, quando boa parte da esquerda brasileira nega que isso exista. Até porque era uma tese defendida pelo Olavo de Carvalho, né? Ele dizia isso. Que existia um monte de incoerências com relação à produção intelectual do Olavo de Carvalho. Eu, que li parte da produção, consigo compreender, inclusive, a técnica que ele utilizava. Pegava premissa verdadeira, segunda premissa verdadeira, conclusão equivocada. A questão que Gramsci defende, principalmente, é que existe a possibilidade, primeiro, da luta social partir com a luta dos discursos, a luta dos princípios. A sociedade brasileira e a sociedade como um todo, ela compreende o sentido da ideologia como um sentido de verdade.
Infelizmente, a classe trabalhadora, ela não tem uma complexa rede de ideologias para defender suas ideias e seus princípios. O que ele está dizendo é, existem princípios da classe dominante e existem princípios da classe trabalhadora. Okay. Não está nem na pauta, mas pela capacidade que vocês têm, eu vou até inserir uma pergunta, a produção já está puxando minha orelha ali, mas eu sou completamente indisciplinado às vezes. Mas vamos lá. Eu queria que a gente falasse rapidamente sobre essa guerra, né, envolvendo Hamas, Israel, a Palestina também envolvida, e que vocês me ajudassem numa reflexão. Se eu estiver equivocado, por favor, vocês têm toda a liberdade. Hoje, a esquerda, de maneira geral, apoia a Palestina / Hamas, ok? A direita defende Israel. A esquerda, ela é muito voltada para os direitos humanos, para os direitos homossexuais, para o direito das mulheres, etc, etc. Pelo menos na teoria isso acontece. Todavia, a guerra, ela tem um caráter ideológico e religioso gigantesco, porque o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, ele é uma espécie de código civil, de uma teocracia, ou seja, quem não segue o Alcorão para o muçulmano é um tirano. Então, na prática, o direito dos homossexuais não é respeitado nesses países. O direito das mulheres não é respeitado. Nenhum direito é respeitado. Liberdade religiosa também não é. E como que a esquerda mergulhou nesse oceano? O senhor tem alguma explicação para isso, professor? Já que o povo palestino, na sua maioria massacrante, é muçulmano? Então, nós temos aí uma rede histórica, né? Um problema histórico. Desde 1946, com o surgimento da ocupação de terras ilegais pelo povo de Israel e a constituição desse Estado. A questão que hoje nós precisamos defender é o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU teve a possibilidade de fazer uma parar a guerra, e os Estados Unidos votou contra. Os Estados Unidos é o único que tem poder de veto das propostas. E, infelizmente, aquilo que era para produzir um cessar-fogo, para produzir um momento de paz, os Estados Unidos, apoiador de Israel, não aprovou. Infelizmente, nós temos uma série de problemas relacionados aos direitos humanos naquela região, principalmente no Oriente Médio, que nós estamos falando, e que, se parasse, se tivesse o cessar-fogo, teria condições de resolver parte dos problemas. Professor, a pergunta não foi essa. Inclusive, retirar as pessoas que estão ali na faixa de Gaza. Não é incoerente? A comunidade muçulmana hoje, o contexto muçulmano, o contexto da Palestina, tem alguma relação com a esquerda? A esquerda defende o quê? O direito dos palestinos de continuar vivendo, de ter seu território, sem ter uma ocupação ilegal e sem sofrer violências das mais diversas formas. O que a gente viu ali, principalmente no PT e no governo Lula, não foi o apoio ao Hamas, não foi o apoio à organização do Hamas. Mas igualaram o Hamas a Israel. Não igualaram. Colocaram que o fruto dos acontecimentos em que fez o Hamas agir não nasceu de agora, não nasceu de ontem. Rafael, essa sua pergunta aí, ela é muito importante para a reflexão nesse momento que nós estamos vivendo, e na minha visão, ela arranca de maneira muito precisa a máscara da esquerda. Qual é a real natureza da esquerda? Olha só, eu repito aqui, o Hamas persegue mulheres e oprime mulheres, mata gays e homossexuais, não admite liberdade de expressão, não admite liberdade de imprensa e tantos outros atributos autoritários que o Hamas assume como sendo deles, da natureza deles. E mesmo assim, a esquerda mundial está apoiando esse pessoal. Por quê? Aí vem a essência da mentalidade esquerdista. Não é o Hamas, nós temos que povo palestino. Nós temos que entender que a esquerda trabalha com uma visão de mundo baseada no antagonismo de classes, sempre pressupondo a existência de um oprimido e de um opressor. Por qual razão a esquerda mundial se posiciona ao lado do Hamas? É porque eles entendem que Israel é aliado dos Estados Unidos, portanto faz parte do grupo de opressores mundiais, e eles, portanto, têm que ficar do lado dos oprimidos Hamas, independente se eles matam homossexuais, se eles oprimem mulheres e se eles atacam ou não permitem qualquer tipo de liberdade religiosa, de informação e de imprensa.
É isso, é uma maneira bitolada de ver a vida. Eles sempre encaram nessa perspectiva de oprimidos e opressores. É essa a questão e é isso que justifica psicologicamente, emocionalmente e racionalmente o posicionamento da esquerda em defesa do Hamas. Vamos lá então, vamos falar sobre a reforma tributária, eu acho muito bonitinho o seguinte, tratar como se tudo tivesse começado de agora, né? É confundir o Hamas com o povo palestino. Isso é a mesma coisa. É muçulmano, professor. É a mesma coisa de confundir o povo muçulmano com a Al-Qaeda. É a mesma coisa? Não é. O senhor sabe o que o Alcorão defende? Os muçulmanos defendem, o senhor sabe, mas como por filósofo. exemplo, os israelenses, principalmente os sionistas, não acreditam também em Jesus Cristo. E aí? Eles também não acreditam que o Jesus era Messias. Lá em Israel, já foi aprovado, inclusive, mas o cerne da questão não é esse. A legalização do aborto, professor, a legalização do uso de cannabis. O senhor está mudando de assunto. Nós estamos falando aqui que é o seguinte, se for comparar das duas formas, então vamos comparar corretamente. Os povos, os judeus, não acreditam no cristianismo. Eles têm uma religião específica, que Jesus professor, não tem. Mas se você vai falar mal do não, povo muçulmano, eu não estou falando mal, não. Dizendo que eu estou fazendo uma constatação filosófica o que nós temos, e ao mesmo tempo objetiva, professor. O que nós temos que falar tem que separar o joio do trigo. O Al-Qaeda não é a mesma coisa que o povo talibã. Tem algum muçulmano. O muçulmano, e também é um elogio, é um povo extremamente disciplinado. Eles têm um momento certinho que eles são obrigados, quase que obrigados, e não é uma crítica serem obrigados a fazer as suas orações. Correto? É uma informação. Se eu estiver dando a informação errada aqui, você me fala. Os muçulmanos, eles reprimem as mulheres, ou pelo menos esperam um comportamento muito conservador até na roupa das mulheres. Verdade ou mentira? Sim, verdade. Isso é verdadeiro. Os muçulmanos não toleram, não aceitam hipótese alguma qualquer manifestação homossexual. E por isso que nós vamos aceitar bombardeio? Só um momento. Tivemos, inclusive, a última Copa do Mundo no Catar, em que houve protestos mundiais. Por quê? Porque os homossexuais não poderiam se declarar em hipótese alguma. A reflexão inicial que eu fiz foi essa. A esquerda que defende todos esses valores mergulhou num universo muçulmano de repressão. Porque o Alcorão, ele é uma espécie de código civil para os muçulmanos seguirem regras de maneira muito rigorosa. Então, é só a reflexão que eu queria fazer. A gente vai ter até que partir para outro assunto. Olha só para concluir aqui, é só para lembrar os nossos telespectadores que essa mesma esquerda que está hoje atacando Israel, criticando Israel porque fez uma guerra de defesa, está fazendo uma guerra de defesa, se recusou a criticar a Rússia, que fez uma guerra de ocupação da Ucrânia. Percebe? E, inclusive, com certeza, milhares de crianças morreram nessa ocupação da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Mas você não vê o presidente Lula e a esquerda criticar a Rússia. Pelo contrário, o presidente Lula fez diversas falas criticando as duas posturas. Não é uma preocupação genuína com as pessoas. Isso tudo é disputa política internacional. Não pode acontecer dessa maneira. Nós temos características diferentes do povo muçulmano. Uma parte é sunita, outra parte é xiita. Mas os dois seguem o Alcorão, professor. A gente não pode desinformar o público. Uma parte é extremamente conservadora, outra parte menos conservadora. Agora, quando a gente fala em atentado violento à vida e à dignidade das pessoas, não interessa onde seja. Se é na Palestina, se é em qualquer lugar. Ok, professor. Nós temos que defender. Isso faz parte, sim, dos direitos humanos. Ok, a produção me puxa a orelha aqui, por gentileza. Se é o povo mais radical ou não. Perfeito. O que nós temos ali é um corredor de bombardeio. A Palestina se tornou um corredor de bombardeio que as pessoas nem sequer podem sair de lá. Ok, vamos lá então. Reforma tributária, nós temos informações, porque o texto da reforma tributária está sendo definido nesse exato momento no Congresso Nacional. Nós temos equipe em Brasília, Juliana Martins tem todas as informações, ouviu pessoas, ouviu senadores. Vamos acompanhar como está esse desdobramento. Pronto, senador. A reforma está sendo já discutida há quase 30 anos, né? E a PEC 45 que foi apresentada, aqui no Senado, relatado pelo senador Eduardo Braga, tem dialogado, conversado, tem atendido muitas emendas, só emenda nossa, já foram mais de 16 emendas nossas aceitas. Agora, o momento é de discussão, está sendo discutido hoje na Comissão de Constituição e Justiça, a
acabei de chegar de lá e estou vendo muitas emendas, muitos questionamentos ainda e muitos ajustes a serem feitos de diversos estados e de diversos segmentos. Mas o relator já cedeu muito, já acatou muito dessas emendas. E eu creio que hoje vota na CCJ. O presidente Davi quer votar hoje na CCJ e vai para o plenário. O presidente Pacheco diz que coloca amanhã no plenário. E no plenário será outra discussão também, né? E eu creio que, da forma que está sendo conduzida, nós podemos ter sim a reforma tributária sendo aprovada aqui no Senado Federal ainda até o dia 15 por aí. 5 meses ou 4 meses consecutivos que nós temos uma queda da receita tributária do país. Nós temos um país em que o governo federal parece que usa isso como um esporte de boicotar o crescimento econômico, porque tudo que é exitoso, que é virtuoso, que deu certo nesse país, que permitiu que nós tivéssemos uma diminuição no nosso ranking, na nossa nota de crédito das agências internacionais, que foi reforma da Previdência, reforma trabalhista, marco do saneamento, capitalização da Eletrobras, programa de desinvestimento do Brasil e autonomia do Banco Central, todos esses aspectos estão sendo combatidos diariamente por esse governo. Então, como é que nós podemos imaginar que no futuro nós vamos ter um crescimento econômico daqui a 5, 8 ou 10 anos que vai permitir que as promessas que estão estabelecidas dentro do projeto possam ser equacionadas? Então, o que... Muito bem, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e a nossa enquete do YouTube é a seguinte: queimadas na Amazônia, de quem é a culpa? Nosso resultado aqui, Lula 85%, Bolsonaro 10%, dos dois 5%. Obrigado aí pela participação, pela audiência tão grande. Mais participações aqui no nosso WhatsApp. A esquerda não defende esses valores, ela sequestrou essas pautas com o objetivo de se perpetuar no poder. Deixa seu nome, por gentileza, sempre que mandar a sua mensagem. Vamos lá. Parabéns, Oséias, dando um banho de conhecimento. Divino Pires, do bairro Feliz. Diz que o professor, ele foge dos assuntos, professor. O professor não está fugindo dos assuntos, né? Ele está sempre respondendo. Sou o Gleidson, do Garavela, Aparecida de Goiânia. Se a Palestina e o Hamas podem invadir e matar os israelitas, por que invadiram as terras deles? Isso implica que os índios do Brasil podem começar a matar os brasileiros? Obrigado pela participação. Vamos lá. São tantas mensagens que chegam. Uma pessoa mandou um vídeo aqui, infelizmente agora não tem como a gente ver o vídeo no ar, né? O Ricieri Azevedo, do setor Coimbra, em Goiânia. Por favor, pergunte ao professor se ele assistiu aos vídeos da barbárie do grupo terrorista Hamas por ocasião do ataque a civis. O senhor assistiu, professor? Com certeza ele é bem informado, assistiu. Eu já faço outra pergunta. O Hamas é um grupo terrorista, professor? O Hamas não é considerado pela ONU um grupo terrorista. Para o senhor, é terrorista? Para mim, teve atitudes terroristas, então é terrorista. Atitudes ou é um grupo terrorista? Ele teve agora, nesse momento, um bombardeio. Se transformou, então, num grupo terrorista. E passou a estar em outra categoria. É grupo terrorista ou não, Oséias? É óbvio, né, Rafael? Negar isso, na minha visão, é desonestidade intelectual. E o que a esquerda brasileira está fazendo nesse momento não é nem negar boa parte, porque existem hoje alguns segmentos da esquerda que fazem manifestação a favor do Hamas. Eu me refiro à MST, à PSOL, né? ao PCO. Teve queima de bandeira aqui em Goiânia. Isso, inclusive. Exatamente. Então, a presença do deputado Mauro Rolo. O pessoal vai ter direito de resposta porque o pessoal não declarou apoio ao Hamas. O Guilherme Boulos fez declarações anteriores, inclusive. Professor, né? Quem que poderia vir aqui? A gente chama. Aqui, por exemplo, a Manu Jacob é presidente Vamos chamar a Manu, municipal. Viu? Essa semana, Andressa, produção, vamos chamar a Manu Jacob para participar, ficar à vontade aqui. Porque assim, não dá para desinformar. Não dá para dizer que o PSOL declarou apoio ao Hamas sem ter declarado apoio ao Hamas. Peraí. Foi fake news então do Oséias? Não, peraí. Ô, Rafael, vamos dar uma informação para o nosso telespectador aqui, ele vai concluir por conta própria. Se eu não me engano, há 2 anos atrás, deputados parlamentares do PT, do PSOL, assinaram um documento exigindo, cobrando que o Hamas não fosse reconhecido como grupo terrorista. Isso é defender o Hamas ou não?
Na minha visão, é. Era o PSOL? Agora, eram parlamentares que representam o parlamentar, partido. Ele representa são parlamentares a totalidade do partido? Não. Né? Agora, sua declaração aqui é leviana. Agora, o PCO, sim. O PCO declarou apoio ao Hamas. O PSOL não. Pessoal, não. Agora, Rafael, o mais importante disso é que existe um vínculo histórico, sim, de grande parte da esquerda brasileira com o Hamas. Vínculos históricos de apoio e de defesa. Eu acho interessante o seguinte, né? Nós estamos defendendo o direito do povo palestino de sobreviver. Não, mas isso eu também defendo, professor. Inclusive retirar as pessoas que estão naquele corredor da morte. Porque até o presente momento, Israel não estava aceitando que chegasse a ajuda humanitária, muito menos aceitando que saíssem pessoas de lá. E consideram isso um equívoco, uma incoerência. O que nós estamos falando é necessário uma paz, é necessário um cessar-fogo para que os civis que queiram sair de lá possam ter o direito de sair. E que para que realmente, se Israel quer combater o Hamas, não mate pessoas inocentes para fazer isso. Exatamente como o Hamas fez. Ok. Infelizmente o tempo acabou, temos participação aqui da Suíça. Você sabe o nome da nossa telespectadora? Acabou que eu tentei achar aqui, mas a gente fica muito lisonjeado com essa audiência de pessoas do mundo inteiro. Isso mostra a seriedade do nosso trabalho. E ela é natural de Jataí. Muito obrigado. E a Nina participando sempre, o Antônio Araújo, Neuci Paulino, Cláudio Querino, tanta gente no YouTube nos dando essa audiência massacrante. O Marcos Castro diz, Oséias, de 0 a 10, o Oséias dizendo que ele é nota 10. Muito obrigado, professor. Agradeço muito, agradeço nossa audiência. Quem quiser me seguir nas redes sociais, João Coelho 10. Oséias, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, e quem também quiser me seguir nas redes sociais, basta procurar Oséias Varão, você vai me encontrar em quase todas elas. Um abraço e até a próxima. Daqui a pouco a gente vai ter a bancada suprapartidária do TBC Debate. Quem sabe aí, como vereador, como deputado, enfim, a gente fica feliz quando os nossos debatedores se promovem. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.